Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, né? Sabadão aí com muitos jogos, né? Dia 10 de janeiro de 2026. Separei pra vocês aqui, galera, 12 jogos. No final do vídeo aí vai ter bilhete pronto, bilhete de alavancagem, também vou deixar um bingo aí pra gente brincar nessa rodada, tá? Antes de começar o vídeo aqui, galera, eu quero dar um desabafo aqui porque realmente tem umas paradas que me deixa chateado pra caramba, né? O que acontece? Tem umas pessoas que ficam comentando aí, e teve um último comentário, por exemplo, que me incomodou demais, falando que eu pego jogos aleatórios, boto aqui no YouTube, e os jogos bons mesmo eu jogo lá pro grupo VIP. Cara, quem acompanha futebol aí, quem tem aí o Flashcore, SofaScore, vocês têm noção da grade de jogos, vocês sabem quando tem jogos bons, quando tem jogos ruins, e eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo, ó, galera, a grade de jogos desse dia aí tá ruim, tá assim, assado. Só que tem uns caras, velho, que eles vêm comentar, eu acho que pra poder desmerecer o serviço do cara, né? Porque o que que acontece? Eu posto aqui os palpites todos os dias, cara. Todos os dias tem palpite aqui, como vocês podem ver, ó. Todo dia eu posto vídeo aqui. Eu não cobro R$ 1 pra isso de vocês. Posto aqui de graça, porque eu gosto de analisar jogos. É tipo um hobby na minha vida, tá? O YouTube aqui, se vocês quiserem, eu posso até mostrar aqui quanto que o YouTube me paga, cara. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês que não tem que esconder, não. Pra vocês verem que o YouTube não me paga merreca. Merreca, merreca. Deixa eu ver aqui onde que fica, painel. Aqui, ó. Ó quanto o YouTube me paga, velho. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, essa introdução aqui, porque realmente, cara, eu fico chateado pra caralho, velho. Aí vou botar aqui, ó, R$ 700 por mês, pra eu ficar postando vídeo todo dia aqui pra vocês, sem cobrar R$ 1 de vocês. O YouTube me paga aí R$ 700. É um dinheirinho que ajuda, obviamente, ajuda. Só que pelo trabalho que eu tenho, o tempo que eu tiro aqui pra poder analisar os jogos, para poder ficar fazendo aqui edição de vídeo, que eu faço isso tudo sozinho, cara, que eu não tenho condição de pagar um design aí para poder fazer capa, para poder fazer edição de vídeo, nada disso, eu faço sozinho. Porque, como vocês podem, como eu mostrei aqui para vocês, eu recebo menos de R$ 1.000 aí por mês para poder ficar postando palpite diariamente aqui para vocês. Eu tenho o grupo VIP, eu tenho um grupo VIP que só que, cara, o grupo VIP eu não dou nem assim tanta importância de ficar divulgando, tanto é que raramente eu falo aqui pra vocês, tem um grupo VIP, quem tiver interesse entra lá em contato comigo, vocês podem ver que eu não fico todo vídeo falando sobre isso, porque sinceramente tem os palpites aqui do YouTube que entrega bastante coisa, só que vem uns caras comentar aí falando que eu posto palpites aleatórios aqui no YouTube e lá no grupo VIP que eu posto os palpites bons porque lá eu tô recebendo. Cara, eu cobro uma merreca do grupo VIP, que é um valor simbólico só para poder ajudar também aí no meu dia a dia, porque querendo ou não, eu tenho o trabalho de analisar os jogos e tudo mais. Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é a grade dos jogos desse sábado. Aí, pô, tem aqui Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Copa da Inglaterra, Campeonato da Holanda, Campeonato Alemão, Série A da Itália, Supercopa da Turquia, Campeonato Espanhol. Ou seja, isso aqui é grade ruim, cara? Isso aqui é uma grade ruim? Isso aqui são os restos dos jogos e os bons tá lá no VIP? Me diz os jogos bons aí dessa rodada de sábado. E, cara, sinceramente, isso aí me deixa chateado pra caramba, tá show? Mas enfim, foi só um desabafo aí, porque realmente tem uns caras que vêm aqui comentar, eu acho que é só pra tentar o juízo do cara mesmo, tá show? E eu deixo bem claro aqui pra vocês que eu sou um tipo de pessoa que eu não preciso enganar ninguém, eu não preciso ficar aí iludindo vocês, ficar aqui dando palpites errado pra vocês perderem dinheiro. Pelo contrário, eu tento ajudar todos vocês aí, porque o que que acontece? Se eu tivesse o trabalho pra poder ficar postando palpites ruins e tudo mais, eu não tinha aqui 226 mil inscritos no YouTube, cara. Então, tipo assim, o meu trabalho aqui é sério, entendeu? Eu analiso os jogos com o maior carinho e posto diariamente aqui pra vocês aí sem cobrar nada, tá? Não fico aqui cobrando, galera, faz um pix aí pra me ajudar. Não cobro R$ 1 de vocês, tá? O YouTube que me paga, o valor que eu já mostrei pra vocês, e isso já é o suficiente pra mim, tá? Além de ser um hobby, uma coisa que eu gosto de fazer, tá show, galera? Enfim, peço desculpa aí por esse desabafo, mas vamos ao que interessa, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai ter esses 12 jogos aqui e no final do vídeo aí tem bilhete pronto, alavancagem e também o bingo da rodada, tá show? Sem perder mais tempo, né, porque eu já falei pra caramba aí, peço desculpa novamente, né, mas vamos lá. Copa da Inglaterra aqui, 32 avos, a gente vai ter o Everton contra o Sunderland. 9h15 da manhã esse jogo. Os últimos 5 jogos aqui do Everton, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, né? Tem oscilado um pouquinho.
Só que do outro lado a gente tem o Sunderland que tá adorando empatar, né? São 4 empates aí e uma derrota na última rodada aí pro Brentford, né? No confronto direto aqui, Everton venceu 3 vezes, Sunderland venceu uma e teve um empate aí, né? Então assim, galera, pelo momento que vai vivendo as duas equipes, esse jogo aqui tem tudo para ser um empate novamente, né? Eu particularmente não colocaria favoritismo assim pro Everton e nem colocaria favoritismo total aí pro Sunderland, não. Lembrando que o Sunderland deve ter alguns desfalques aí por conta que tá rolando esse negócio de Copa das Nações Africana, né? Tem muitos jogadores africanos aí nesse time do Sunderland, então isso daí, querendo ou não, pode deixar a equipe assim mais exposta, né? Mais fraca aí para esse confronto. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, a dica mais segura, né? O mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pode arriscar aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Everton pelo fator aí do Sunderland tá com desfalques importantes. Agora o próximo jogo aqui da Copa da Inglaterra também, né? A gente vai ter aqui meio-dia esses 32 avos aí, jogo entre Manchester City e o Exeter. Esse jogo que na minha opinião o Manchester City favorito demais, né? Porém, vem de 3 empates seguidos, né? Contra o Sunderland, Chelsea e na última rodada acabou empatando aí um jogo que não poderia empatar de jeito nenhum contra o Brighton, né? Acabou empatando, levando um empate aí quase no final do jogo, né? No total são 2 vitórias e 3 empates aí seguidos. O Exeter, que é uma equipe da terceira divisão, né? Que é a League One, que é a terceira divisão da Inglaterra, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto não tem, pelo menos não apareceu aqui no Flashcore, né? E a odd aí pro time do Manchester City vencer tá pagando 1,9. Para vencer no primeiro tempo, 1,31. Assim, vale a pena se o Manchester City for com um time titular aí, ou pelo menos a maioria dos seus jogadores aí do time titular, né, do time principal. Então aqui a primeira opção a gente pode estar indo com a dica casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Manchester City. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga, né? Vamos ter aqui a 19ª rodada. Vamos ter o Villarreal jogando em casa contra o Alavés. Meio-dia e 15 esse jogo, né? O Villarreal que vai fazendo uma boa temporada, né? Tá em terceiro lugar aí com 38 pontos, né? Tem tudo aí para poder conquistar uma vaguinha na Champions da próxima temporada, né? A equipe nos últimos 5 jogos conquistou 4 vitórias e perdeu apenas um jogo, né? Para o Barcelona. E o time do Alavés está lá embaixo, em 14º lugar, com 19 pontos. Né? Nos últimos 5 jogos, uma vitória, um empate, 3 derrotas, não está no momento legal. E o confronto direto aqui, se a gente for pegar, 2 vitórias do Alavés, uma vitória do Villarreal e 2 empates. Né? Mas como a gente está falando de momento, o Villarreal entra como favorito, pagando uma odd de 1,51, uma odd muito boa para o Villarreal vencer, e uma odd 7 para o Alavés vencer. Na minha opinião, aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Villarreal, na minha opinião, grande favorito para vencer. E a segunda opção a gente pode aí pegar casa mais de um gol e meio, né? No Villarreal para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para o Villarreal. Agora vamos aqui para a Supercopa da Turquia, né? Grande final aí. Jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe, né? Um clássico que tem tudo aí para sair porradeiro. Meio-dia e 45 esse jogo, né? Promete aí ser um jogo quente, né? Para quem gosta aí do mercado de cartões, isso aqui é um prato cheio, né? Sempre costumo bater 6, 7 cartões aí nesse confronto, ainda mais se tratando de uma final. E vai ser na localização neutra, tá, galera? O Galatasaray vem de 4 vitórias seguidas, né? Nesses últimos 5 jogos só perdeu 1 e venceu 4. E o Fenerbahçe a mesma coisa, né? 4 vitórias e uma derrota nesses últimos 5 jogos. Confronto direto aqui, 2 vitórias do Galatasaray, 1 vitória do Fenerbahçe e 2 empates. Aqui nesse jogo, galera, acredito aí que eu focaria no favoritismo aí do Galatasaray, pagando uma odd de 2,40, uma dupla hipótese aqui, um empate anula seria interessante, tá? Mas para poder fazer aí qualquer entrada mais segura, a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam. Na minha opinião, esse jogo vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção também muito boa é o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. No caso, 2-1 Galatasaray, né? Que não é o time da casa. 2-1 Galatasaray. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Italiano Série A. A gente tem a rodada 20 aí. E a gente vai ter a Roma jogando em casa contra o Sassuolo. 2 horas da tarde esse jogo. Aqui a gente vai ver a Roma em quinto lugar com 36 pontos. Se vencer, pode chegar aí na terceira posição, né? Passando Juventus e Napoli, né? De forma momentânea, né? Porque essas equipes ainda vão jogar também nessa rodada. E quem sabe torcer para um tropeço até do Milan aí, porque tem um saldo de gol aí, né? Então, dependendo aí, a Roma vencer aí por 2, 3 gols e o Milan acaba perdendo aí o confronto para a Fiorentina por 2, 3 gols de diferença, aí a Roma entra na segunda posição aí de forma momentânea, né? E fica apenas 3 pontos
pontos do líder, que é a Inter de Milão, né? Do outro lado aqui a gente tem o Sassuolo, né? Sassuolo que está em 11º lugar com 23 pontos. Oscila demais, né? Nos últimos 5 jogos, por exemplo, não ganhou. 3 empates e 2 derrotas. E aqui nesse confronto, cá entre nós, a Roma tem sim favoritismo, né? Confronto direto aqui, a Roma venceu 3 vezes, Sassuolo venceu 1 e teve um empate. A odd para Roma vencer, galera, tá pagando aqui 1,57 mais ou menos, tá? Uma odd muito boa. E 6,50 para Sassuolo vencer. Aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 Roma, talvez 1-0. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Alemão, Bundesliga, rodada 16, a gente tem o Bayer Leverkusen jogando em casa contra o Stuttgart, 2h30 da tarde esse jogo aí, que na minha opinião, o Leverkusen aí não vai ter vida fácil, né? O Stuttgart é uma equipe chata, a gente vai ver aí o Leverkusen em terceiro lugar com 29 pontos, né? São 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, e do outro lado a gente tem o Stuttgart, né? Que está em sexto lugar com 26 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto aqui, galera, a gente vai ver 2 vitórias do Leverkusen e 3 empates, né? Então, assim, é jogo pra gente assistir bastante gols, né? Então, com isso, a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 pro Leverkusen. Acredito que vai ser um placar meio aleatório. Agora, próximo jogo aqui, Copa da Inglaterra, a gente vai ter Tottenham contra Aston Villa. Jogo válido aí também pelos 32 avos, né? 2h45 da tarde esse jogo. Jogo complicado pro Tottenham, tá? Mesmo jogando em casa aí, não vejo favoritismo do Tottenham, não. Pelo contrário. Até o momento aí dos últimos 5 jogos, o Tottenham tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o time do Aston Villa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, o Aston Villa venceu 3 vezes, né? Nos jogos mais recentes, principalmente, né? E 2 vitórias do Tottenham, né? Então aqui, galera, vamos dar uma olhada aqui nas odds primeiro, né? 2,60 pro Aston Villa vencer. Para quem gosta de odd alta, né? É uma oddzinha interessante aí pegar essa vitória aí do Aston Villa. Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora mais de meio gol, né? Um Aston Villa para marcar um gol, independente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Aston Villa. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai ter início aí do Campeonato Paulista, né? Primeira rodada aí, a gente vai ter o Santos, né? Estreando aí contra o Novo Horizontino. 4 horas da tarde esse jogo. Lembrando que é um grupo só, tá, galera? Se classificam os 8 primeiros aí, os 2 últimos rebaixados. Nesse momento aí o Novo Horizontino estaria rebaixado, né? Só de sacanagem, mas, pô, nem começou o campeonato, mas enfim. E o Santos seria vice, né? Mas, falando sério aqui, galera, acredito que é jogo inicial aí pra gente focar no mercado de gols, né? Especialmente que a gente não sabe como esse Santos 2026 vai vir para essa temporada, né? Já do outro lado a gente tem o Novo Horizontino, que a gente sabe que é uma equipe chata, né? E mais uma vez o Novo Horizontino aí ficou no quase para subir para a Série A, né? É uma equipe que tem que melhorar bastante essa parte psicológica, porque a equipe lá na Série B, se a gente for pegar aqui, né? Esses 5 jogos aqui é da Série B. A equipe empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Se tivesse ganho aqui 2 jogos aqui, pelo menos, acho que um jogo ele conseguia, né? Só de curiosidade, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, galera. Se ele tivesse mais 2 pontos, ele ia a 62 pontos. Talvez brincaria por conta do saldo de gol, mas tem o número de vitória é o seu mesmo, ia ficar pelo saldo de gol aqui. Então, assim, resumindo, se o time do Novo Horizontino tivesse ganho jogos importantes, igual contra o Botafogo aqui de Ribeirão Preto, a equipe tinha conseguido acesso, né? Mas enfim, confronto direto aqui, o Novo Horizontino venceu 2 vezes o Santos e teve 3 empates, né? Por isso que eu tô falando aí que essa equipe, quando joga Paulistão, é chata pra caramba, né? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Santos. Talvez um empate com gols. Agora, outro jogo aqui que a gente vai ter nessa rodada é campeonato holandês. A gente vai ter o PSV aqui contra o Excelsior. Jogo que acontece 4 horas da tarde, válido pela rodada 18. PSV mais líder do que nunca, né? 46 pontos aí, campanha impecável até o momento, né? 15 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Melhor ataque do campeonato aí, com 52 gols marcados. E do outro lado a gente tem um Excelsior que vai brigar para se manter aqui na primeira divisão, na Eredivisie, né? Tá em 12º lugar com 19 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos.
tem tudo para se manter, né? Se vai brigar aqui por Liga da Conferência, aí já é outros 500. Confronto direto aqui, o PSV venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então, assim, favoritismo total pro time da casa vencer. Tá pagando a odd de 1,17, obviamente que não dá para pegar essa odd, mas aqui a gente pode estar trabalhando aqui no mercado de gols, que também é bem favorável, tá? A primeira opção, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro PSV. Agora, outro jogo aqui da Copa da Inglaterra, a gente vai ter aqui o Charlton jogando em casa contra o Chelsea. 5 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser aqui na casa do Charlton, né, que é uma equipe da segunda divisão da Championship, e que não vive um momento legal, né? 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, enquanto o Chelsea também não venceu nesses últimos 5 jogos, né? 3 empates, 2 derrotas, né? Então, aquele famoso jogo das equipes que não tá no momento legal, né? Chelsea venceu 3 vezes, empatou 2, né, nesse confronto aí contra o Charlton. Lembrando que essa equipe já jogou, né, Premier League aí lá em 2005, 2006, 2007, depois foi rebaixado e não voltou mais, né? A odd aqui pro Chelsea vencer, galera, tá 1,38. Na minha opinião tem valor, tá? Eu vejo o Chelsea aí como uma equipe bem melhor do que o Charlton, cá entre nós, né? Então, primeira opção, fora vence, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Chelsea. Agora, o próximo jogo aqui, a gente vai ter início aqui também do Campeonato Mineiro, né? Os campeonatos estaduais tudo começando, né? E a gente vai ter aí a estreia do Cruzeiro, né? Que joga em casa aí contra o Pouso Alegre, 6h30 da tarde esse jogo, né? Lembrando que aqui no Campeonato Mineiro são 4 grupos, né? O Pouso Alegre está no grupo B, Cruzeiro está no grupo C. O grupo do Cruzeiro aqui, que teoricamente é fácil, né? Tem o Atlético, que é uma equipezinha mais chata, aí tem o Itabirito e o Norte. Então, assim, teoricamente aqui o Cruzeiro se classifica fácil nesse grupo, né? Mas lembrando que as equipes enfrentam times de outros grupos, vale ressaltar isso, né? Aí o Pouso Alegre aqui tá num grupo que pode se classificar em segundo lugar, né? Mas tem aqui Tombense, Betim e o América Mineiro. Mas é um grupozinho aí aleatório que não dá para prever quem vai ficar primeiro ou segundo, né? Confronto direto aqui, vamos dar uma olhada. 4 jogos pelo Campeonato Mineiro, né? Em 2021, 22, 23, 24. Pouso Alegre venceu 2 vezes e Cruzeiro venceu 2, né? Então, assim, no confronto direto tem esse equilíbrio, mas acredito que o Cruzeiro aí, se for com o time titular, vai vencer tranquilo, né? Primeira opção aqui, casa vence, Cruzeiro para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? No caso, Cruzeiro para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Cruzeiro. E agora o nosso último jogo aqui, mais um jogo do Paulista aí, né? Vamos ter a Portuguesa contra o Palmeiras. 8h30 da noite esse jogo. A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos aí da Portuguesa, né? Que disputou a Série D, né? Na última temporada. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o time do Palmeiras aí, os últimos 5 jogos, contando Brasileirão, Série A e Libertadores. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto aqui, o Palmeiras venceu 3 vezes, Portuguesa venceu 1 lá em 2012 e teve 1 empate, né? Então aqui o favoritismo é total aí do Palmeiras, né? A odd pro Palmeiras vencer 1,65, uma odd boa, tá, galera? E a gente vai com a primeira opção com a dica fora vence, né? Palmeiras para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Palmeiras. Enfim, galera, fechamos aqui os palpites, né, para essa rodada aqui de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando aí para vocês os bilhetes, né, que eu prometi aí, né, o bilhete pronto, a alavancagem e o bingo, né. E o nosso bilhete desse sabadão ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada desse sabadão aí, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Supercopa da Turquia, Galatasaray contra o Fenerbahçe, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Espanhol, Villarreal contra o Alavés, a gente pegou vitória do Villarreal. E o terceiro jogo, Campeonato Holandês, PSV contra o Excelsior, a gente botou aqui mais de 2 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,26, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$226,11. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Copa da Inglaterra, jogo entre Manchester City e Exeter. A gente colocou Manchester City para marcar um gol no primeiro tempo, tá? Independente do resultado do primeiro tempo, Manchester City tem que marcar um golzinho na primeira parte, tá? Aí o segundo jogo, Campeonato Italiano, Roma e Sassuolo. A gente colocou a Roma para receber um cartão. É bem provável, né? A Roma aí sempre costuma ter uma média aí de 3, 4 cartões por jogo. Então, quanto o Sassuolo aí, acredito que vai levar um cartãozinho pelo menos.
E o terceiro jogo, o Bayer Leverkusen contra o Stuttgart pelo campeonato alemão, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final, galera, o nosso bilhete de alavancagem gerou uma odd de 1,55. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 155,55. Esse bilhete eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou deixar aqui para vocês o nosso bingo, tá, galera? E o bingo ficou desse jeito, ó. O nosso bingo aqui, galera, a gente fez lá na Betano, tá? Primeiro jogo aqui, Copa da Inglaterra, Manchester City X7, a gente botou o Manchester City para vencer o primeiro tempo. Aí o segundo jogo, Supercopa da Turquia, Galatasaray e Fenerbahçe, a gente pegou uma opção que tem lá na Betano. Eu não sei se tem em outra casa, tá? Mas na Betano tem, que é a opção ambos marcam ou mais de 2 gols e meio, né? No caso aqui, tanto faz se o jogo ficar 3-0, por exemplo, já vai bater o mais de 2 gols e meio. Ou se o jogo ficar 1-1. Então tem a opção do ambos marcam e também do mais de 2 gols e meio, tá? É uma opção bem interessante. Aí o terceiro jogo, Campeonato Italiano, Roma e Sassuolo, a gente botou vitória da Roma. Aí o quarto jogo aqui, Bayer Leverkusen e Stuttgart, a gente botou também aquele mesmo esquema lá do jogo do Galatasaray, né? Ambos marcam mais de 2 gols e meio. E o último jogo, Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Pouso Alegre, a gente botou vitória do Cruzeiro. Nosso bingo aqui, galera, gerou uma odd de 5,88, né? Ficou uma oddzinha aí bem top. E na minha opinião, se bater a lógica aí, tem tudo para bater esse nosso bingo, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, né? Que é muito importante. Mas vê se não vai me esculachar aí nos comentários, tá, galera? Deixa a crítica construtiva, que é importante, obviamente. E deixa também aí o seu comentário informando o que você tá achando dos palpites, dos bilhetes, o que você gostaria de ver aqui no canal BetGreen também, né? Sua sugestão aí também é muito importante, tá? E quem puder também ajudar, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!